O nome da pregação é Uma Ovelha Fora do Aprisco. Porque a vida toda nós escutamos que lugar de ovelha é dentro do aprisco, sim ou não? O problema é que a ovelha dentro do aprisco é uma aliança errada. E um silêncio assim, monumental. Estou me sentindo como no meio de uma guerra. Mas, contra textos, não há argumentos. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim para ele: faz um favor hoje e esquece tudo que você aprendeu. Se tiver no texto, é o que vale. O que você aprendeu não vale. Se o que você aprendeu está no texto, vale. João 10. João 10, filha. Eu espero que você tenha estômago hoje para me acompanhar. Alexandre, preciso de você hoje, Alexandre, que hoje é um daqueles dias. O Alexandre é um contratado que a gente traz. Eu vi ali. É quando você chegou desviado há um ano atrás. João 10, você abriu, diga amém. Em verdade, 10 versículo 1, consegue ele? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Olha para mim que a gente vai ler versículo por versículo. Então nós agora temos uma situação, tem que imaginar a situação. A situação é, eu tenho ovelhas e eu tenho um aprisco. Pastor, olha aí, ovelha dentro do aprisco. Calma, vamos terminar a pregação, calma, está só no início. Então a ovelha está no aprisco. Quem já estou pregação assim de pastor? Lugar da ovelha dentro do aprisco. Quem já estou isso aqui? Ah, que delícia. Presta atenção. Então agora eu tenho uma ovelha, eu tenho o aprisco e eu tenho uma porta. Em algumas versões pode estar curral, seja o que for. E eu tenho uma porta. Então vai dizer que quem entra pela porta é o pastor. E quem não entra é o ladrão. Pastor, não disse isso não, porque está no versículo 2. Vai, abre o 2 aí para mim. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então fala assim, existe uma porta, existe um pastor, existe um aprisco e existe um salteador. Esse é o texto de hoje. Uma porta, um aprisco e um salteador. Então quem entrou pela porta é o... Então fala assim, se entrar pela porta é pastor. Se entrar por outro lugar é salteador, é ladrão. João 3. Agora vai entrar um novo enredo. Ah, bom, me presta o seu... Meu computador hoje está treta. Presta o iPad. Eu sabia que isso aqui ia me ajudar em algum momento. João 10, verso 3. Aquele, porém, que entrar pela porta, aqui, e a este o porteiro abre. Então agora o pastor das ovelhas, esse pastor, ele vai até a porta. Nessa porta tem um porteiro. Olha que fantástico. E as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas. E traz as ovelhas para... Então qual é a função do pastor? A função do pastor é entrar no aprisco, passar pelo porteiro e tirar as ovelhas do aprisco. A grande pergunta de hoje é: quem então é o porteiro? Porque se eu tenho um porteiro dentro de um aprisco, o porteiro está fazendo o que com as ovelhas? Está tomando conta.
Abre para mim aí em Gálatas 3, verso número 24. Me acompanha. Gálatas 3, verso 24, por favor. Não? Será que você pode abrir aí, em nome de Jesus? De maneira que a lei nos serviu de tutor, a lei nos serviu de aio, a lei cuidou da gente para nos conduzir a Cristo. Então a lei de Moisés cuidou das ovelhas para conduzir elas a Cristo. O que é um tutor? Um tutor é alguém que vai tomar conta de alguém que não tem condição madura de viver com aquilo que lhe foi dado. Eu recebi uma herança, fala assim, eu sou filho de Deus, eu tenho uma herança, Deus é meu pai, mas enquanto eu estava debaixo da lei, ela era meu tutor. Ela cuidava da herança para mim. E pastor, eu estou estudando direto sobre lei. Toda vez que você ouve sobre lei, você está falando para Deus, você precisa de um tutor. Logo, tudo aquilo que Deus te daria, dá para a lei, para tomar conta para você. Eu vou pegar a Bíblia só, sabia? Tem senha, né? Ah, já foi. Irmão, eu sou péssimo com esse negócio. Agora foi. 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do tutor. Você quer viver debaixo da lei? Gálatas 3 fala que se você já está na fé em Cristo, já foi, irmão. Já não vive mais. Então a lei é o tutor que guardou as ovelhas. Fala assim, se me ensinaram que eu ainda vivo debaixo de um aprisco, eu estou na aliança errada. Eu não faço parte do novo pacto e nem da nova aliança. Quem está falando não sou eu não, é a Bíblia. Porque em Cristo não estamos mais no aprisco, não estamos mais aprisionados, e sim libertamos pessoas desse aprisco. João 10, verso 4. Vamos continuar. Então toda vez que você escutar um pastor, um pregador falando, não, porque você faz parte desse aprisco, você levanta a mão e fala, não, eu faço parte da nova aliança. A velha aliança colocou as pessoas num aprisco para a lei tomar conta dela. O meu pastor me tirou dele. 4. E quando tira para fora o pastor, as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua. Então fala assim, quem é livre não vive pela sua vontade, porque conhece a voz de quem o libertou. Quem é livre conhece a voz do pastor, porque quem é livre só quer ouvir a voz do pastor. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Ovelha que é ovelha tem dificuldade de escutar uma pregação que não tem Cristo. Coach, tem dificuldade. Cura interior, tem dificuldade. Libertação, tem dificuldade. Ovelha que é ovelha só quer ouvir Cristo, 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 Cristo. E quando você ouve Cristo, você é liberto. Quando você ouve Cristo, o seu interior é transformado. Quando você ouve Cristo, tudo muda. Porque ovelha que é ovelha só quer ouvir sobre o pastor. Não quer mistura. Só que agora, para não restar dúvida do que eu estou pregando, Jesus vai explicar a parábola. Versículo 6. Jesus lhe disse, esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes falava. Próximo versículo. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Então agora nós temos um Jesus que também se chama porta. Verso 8. Olha que texto fantástico. 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram.
Por quê? Porque ovelha não dá ouvido para ladrão. O engano... como é que eu posso falar? Ai, pastor, o fulano está na igreja de ciclano, de beltrano. E lá eles são tudo mercenário. A pergunta não é se lá eles são mercenários, é se o seu amigo é ovelha. Porque se fosse, não estava ouvindo. Isso eu estou dizendo, não, é o texto. Porque as minhas ovelhas não os ouviram. Pastor, mas ele confessou Jesus. Todo mundo confessou Jesus, é ovelha? Porque ovelha... Qual é o aspecto da ovelha? A ovelha tem que ouvir a voz do... E eu não estou dizendo o pastor Bruno, não. Eu estou falando do bom pastor. O Jesus, o Cristo. Então, se eu tenho alguém sentado, escutando uma palavra de um mercenário da fé, a primeira pergunta que eu tenho que fazer não é se ele é um mercenário, é se quem está sentado é ovelha. Porque se for ovelha, levanta e vai procurar uma palavra chamada Cristo. Porque ovelha, que é ovelha, só ouve a voz do pastor. Vira para esse irmão abençoado que está ao seu lado e fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você toda vez ouviu a voz de Deus e obedeceu? Porque quando você não obedeceu, você não era ovelha. Nove. Estamos construindo, amém? É só uma introdução para a gente entrar no que eu quero pregar. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Esse texto é fantástico, porque ele é controverso, né? Quem entrar por mim, entra e sai. Entra ou sai? Não. Quem entrar por mim, entrará e sairá. No português, irmão, não tem explicação para isso. É porque ao entrar pela porta que é Cristo, eu entro num universo chamado Cristo, numa geografia chamada Cristo, e saio do universo chamado Adão. Então eu saio desse universo homem e entro no universo Cristo. Então, ao mesmo tempo que eu entro, eu saio. Entrará e sairá. Só que entenda, qual é o nosso problema? É que a gente está tentando achar pastagem antes de entrar. Não existe passagem antes de entrar. O que existe é aprisco, ração. Você come o que te dão. 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Esse é o texto mais engraçado da Bíblia. Porque você jurava que estava escrito que o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Inclusive eu conheço pastor que prega: e o diabo não vem senão a matar, roubar e destruir. Quem já escutou isso? Levanta a mão. O texto está escrito no diabo? Não. O que o texto está escrito? Ladrão. Pastor, mas o diabo é ladrão. Esse texto é ótimo. O mercenário é o ladrão. Então a grande pergunta que eu tenho que fazer é: quem é o ladrão? Olha o texto. Eu vim, a Jesus falando, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então o ladrão veio para que vocês tenham morte, mas eu vim para que vocês tenham vida. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida para as ovelhas. Versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Então ele está dizendo, o mercenário é aquele que até finge que toma conta das ovelhas, mas não toma conta delas. Esses são mercenários. Por que
eu me meto nessas pregações. Porque o que é um mercenário? Mercenário é o homem que trabalha com interesses financeiros. Mercenário é aquele que usa as ovelhas para obter vantagem de dinheiro, ego e seus próprios sonhos. Esse é o mercenário. Ovelha se afasta de mercenário da fé. Porque a ovelha ouve a voz do... Ai, pastor, a gente está no andaço de coaching gospel. A pergunta não é que você tem que perguntar, não é se isso dá certo ou errado, é se quem está sentado é a ovelha. 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu acho interessante, às vezes, quando eu chego aqui na igreja, falar assim: pastor, você fala com as pessoas? Ué, gente, eu sou pastor, eu não sou pregador do evangelho. Eu me tornei um pregador, por um acaso de Deus. Mas eu sou pastor. Se você quer ser cuidado, eu cuido de você. Senão você pode sentar, entrar, sair também, não tem problema nenhum. Mas o mercenário não cuida. O problema, escute o que eu vou dizer com muito carinho e afeto. Existe uma visão dentro da igreja evangélica proposta por mercenários. Pergunta. Porque as pessoas se acostumaram a entrar e sair e ninguém cuidar delas, e elas acham que isso é normal. Elas se habituaram a essa doutrina. Se habituaram a não serem cuidadas, porque elas foram manipuladas por mercenários. Então toda hora que você entra, você sai. Eu às vezes converso com pessoas perguntando assim: há quantos anos você não faz um gabinete? Aí as pessoas falam assim: deve ter uns 10 anos. Eu falo assim: gente, ninguém cuida de você, ninguém conversa com você. Porque o mercenário, ele não quer cuidar de você, ele quer usar você para ele ganhar dinheiro. Ele não satisfeito nele trabalhar para ele ganhar dinheiro, o mercenário está disposto a matar você para que ele viva. E esse sistema imposto por mercenários foi alocado dentro da igreja evangélica. Ovelha não é atraída por mercenário. Porque eu aprendi na Bíblia que tudo é por ele e para ele. Se tudo é por ele, tudo que você viver na sua vida é por ele. Se tudo é para ele, tudo que acontecer na sua vida é para ele. Eu fiz um pouquinho semana passada, vou fazer hoje de novo. Então qualquer texto que eu abrir na Bíblia, qualquer um, você vai ver que é para ele. Desafio você a abrir qualquer texto e enxergar Jesus nele. É possível abrir o Velho Testamento e ver Jesus nele. Pastor, não é, porque Jesus só veio no Novo. Não, o texto diz não é isso. O texto diz que Cristo era um mistério oculto que foi revelado a nós, os santos. Se era oculto, não é porque não estava. É porque estava, mas ninguém via. Por isso estava oculto. Eu vou repetir porque pode parecer controverso. Quando diz que ele era um mistério oculto, não é que ele não estava em Abraão, não é porque ele não estava em Salomão, não é porque ele não estava lá com Davi, não é isso. É porque ele estava, mas ninguém não diz que é um mistério ausente, diz que era um mistério oculto. É isso que acontece no texto dos discípulos ao caminho de Emaús. Abre em Lucas 24, verso 13 para mim. Esse é de vantagem, eu quero ler com você. 24, 13. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús. 24, 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam falando de Jesus, Jesus aparece, é fantástico, mas eles não reconhecem Jesus. 16. Era o 15 que eu li? Então 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para não conhecerem a Cristo. 17. E ele lhe disse: que palavras são essas
que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Meu irmão, o Jesus perguntando, eles, isso é loucura. Eles falando de Jesus, Jesus aparece, eles estão tristes porque Deus sumiu, eles agora não conseguem falar com Jesus, Jesus aparece e eles continuam sem ver. Esse é você quando enxerga Cristo nos seus problemas, quando enxerga Cristo nas suas dúvidas, quando enxerga Jesus em tudo aquilo que você está fazendo, nas suas dificuldades, nos seus dilemas. Então toda vez que você perder Jesus de vista, abre a vista, porque você vai vê-lo de novo. Versículo próximo. E respondendo, um cujo nome era Cleopas disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? Ainda foi debochado. E não sabeis essas coisas que têm acontecido nesses dias? Próximo. E lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno. Jesus Nazareno do lado deles. Que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Aqui começa o problema. Eles não entenderam quem Jesus era. Poderoso em palavras, um homem profeta. Não, Jesus era o Messias. Jesus era o próprio Deus caminhando. O problema é que talvez nós estejamos buscando a Deus de uma maneira diferente do que Ele é. E toda vez que você buscar a Deus como seu amiguinho de infância, você não vai conseguir encontrá-lo. Próximo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e morte e crucificaram. Próximo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Presta atenção, aqui mora o segundo problema, pergunta. Eles estavam preocupados que o Jesus fosse remir Israel, quando deveriam estar preocupados que o Rei dos Reis não estava lá. Esse é o problema quando nós temos uma igreja preocupada que Deus vem satisfazer suas vontades e não preocupada em conhecermos a Deus. Esse é o problema quando nós temos uma igreja que quer ser remida, que quer ser salva apenas, mas não quer conhecer, não quer ter comunhão. O problema é que esses homens estão preocupados com suas almas mesquinhas. Essa é a igreja atrás daquilo que Deus pode oferecer e não atrás de quem Deus realmente é. Vem a Deus para que Deus possa cumprir algo na vida deles. Eu estou com um problema, eu vou. Deus é quase um gênio da lâmpada. Eles vêm aqui, aí faz. Aí Deus aparece. Aí eles falam: ai Senhor, eu estou tão triste. Aí Deus não responde, porque Deus vai falar assim: eu sei que você está triste. E? Pastor, Deus não se comove com a gente. Irmão, a gente não pode imaginar Deus como homem. Deus é Deus. Deus sabe o que você está passando hoje. Deus sabe o que você vai passar amanhã. Deus sabe o que você passou ontem. Deus sabe o seu choro de madrugada pela perda. Deus sabe tudo o que aconteceu na sua vida. Mas Deus não se comove. O problema é que eu estou querendo olhar a Deus e olhar o sentimento de Deus com o sentimento do homem. Tudo que aconteceu na sua vida é para que Cristo seja visto. O problema é que às vezes a gente vai buscar explicações onde não tem explicação. Vinte e seis. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Agora Jesus faz o seguinte: é que vocês não entenderam quem sou eu. Vocês estão buscando um profeta? Fica tranquilo, eu vou começar a abrir a Bíblia, e o texto que eu abrir, eu vou provar que eu consigo ser visto lá. É o que ele fez. O que ele fez foi: vocês não me reconhecem, vocês não me veem, vocês não me enxergam, não tem problema. Tudo aquilo que vocês sabem, eu vou abrir. E em tudo que eu abrir, eu vou me mostrar nesse texto. Qual é o nosso desafio? É qualquer texto que você abrir que você possa ver Jesus. Pastor, é impossível ver Jesus no Velho Testamento. E hoje o texto que eu vou abrir é Josué 20, as cidades de refúgio.
O texto é lindo. Josué 20. Aqueles homens estavam caminhando do lado de Jesus. E não conseguiram enxergar ele. Josué 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo, versículo 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai-vos para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Versículo 3. Para que fuja para ali um homicida. Que homicida? Qualquer homicida? Não. Um homicida que matar alguma pessoa por engano. Eu já explico isso, que isso é sensacional, irmão. Está na Bíblia. Então Deus manda criar uma cidade de refúgio para que quem matou alguém por engano vá para ali. E não com a intenção. Ou seja, ele matou, mas não tinha intenção de matar. Você conhece alguém assim? Eu já vou explicar. Para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. O que era o vingador do sangue? Era o texto que você conhecia de Moisés. Se alguém matar alguém da sua família, você pode ir lá e matar ele. Amém? Olho por dente, olho por olho. Lembra desse texto? Então o que acontecia? Se alguém matasse alguém, eu que era da família podia ir lá e matar essa pessoa. O nome dessa pessoa que ia matar essa outra tinha um nome. Ele era o vingador do sangue. Então, se por algum acaso eu estou conversando com a Amanda e eu matei a Amanda por engano, para não morrer pelo Everton, eu tinha que correr para uma dessas cidades. Porque ao chegar nessa cidade, o Everton não podia entrar, eu estava refugiado. Todo mundo entendeu isso? Fala assim, mas tinha que matar por engano, sem querer. Ou seja, homicida sem intenção de matar. Esse texto é lindo. 4. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se à porta da cidade, e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles, que foi exatamente o que eu expliquei. Então agora Deus, presta atenção que eu já explico. Deus mandou separar a cidade de refúgio. Eu vou mostrar Jesus aqui. Nessa cidade, era qualquer pessoa que matava a outra, sim ou não? Tinha que matar sem intenção. Amém? Eu vou chamar de homicida involuntário. Alguém que matou alguém sem intenção de... O que eram essas cidades? Essas cidades eram cidades onde os sacerdotes moravam. Essas cidades eram cidades que os sacerdotes moravam. E se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai saber que nessa cidade tinha as melhores roupas, as melhores comidas, as melhores músicas, as melhores casas. Então, quem matasse alguém sem intenção de matar, ia para dentro dessa cidade. E se ele estava lá, ele ia comer o quê? A comida do sacerdote. Ele ia morar onde? Na casa do sacerdote. Ele ia vestir a roupa de quem? Do sacerdote. Pastor, isso não é justo. Eu não estou lidando com justiça, eu estou lidando com o texto. O texto diz que se você matasse alguém sem intenção de matar, você tinha direito a correr para uma cidade. O vingador não te pegava. Eu matei a Amanda. Tá querendo te matar mesmo, segunda vez. Eu matei a Amanda. O Everton corre atrás de mim. Eu corro para a cidade. Aí na cidade eu vou contar a minha causa. Eu vou falar, eu matei ela, mas foi sem querer. Sem querer, eu estava andando de carro, dei uma ré, peguei ela e matei ela. Eu lhe dei um caso de um homicida sem intenção. Sim ou não? E eu tava andando para trás, aquela senhora era mais velha, esbarrei nela, caiu, quebrou o fêmur, morreu. Cara, que eu não vi.
História eu sei contar, irmão. História eu sei contar. Então, quem matasse sem intenção, chegasse nessa cidade, ia comer a melhor comida, vestir a melhor roupa, escutar a melhor música e morar na melhor casa. É justo? Fala a verdade, sem hipocrisia. É justo sim ou não? Ah, só tem crente hoje. Verso 5. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intenção, e não o odiou antes. Próximo texto, é o último de hoje. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e viverá a sua cidade e a sua casa e a cidade onde fugiu. Então ele ficaria naquele local até quem morresse? O sumo sacerdote. Então o que protegia ele de comer do melhor, ouvir a melhor música, morar na melhor casa, comer a melhor comida, o que protegia ele era a vida do... Se o sumo sacerdote morresse, ele tinha que voltar para sua congregação, para sua casa e falar, e ser julgado lá. Ó, eu matei a fulana, eu não tive intenção, e lá ele receberia julgamentos. Então fala assim, enquanto o sumo sacerdote daqueles dias fosse vivo, ele vivia do melhor jeito, comia a melhor comida, vestia a melhor roupa, até que ele morresse. Você conhece alguém que matou alguém sem intenção de matar? Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim, você. Porque até onde eu sei, foram os seus pecados que mataram Jesus. O senhor não sabia. Foram os seus pecados que mataram a Cristo. Jesus não morreu por causa das suas boas ações. Jesus morreu por causa dos seus pecados. Os seus e os meus pecados levaram Jesus para uma cruz. A pergunta é, você teve intenção sim ou não? Então, se você não teve intenção, você se enquadra em algum texto da Bíblia. Ah, você não entendeu. Então agora, se eu descubro que eu matei o Jesus sem intenção, o vingador de sangue pode até vir, mas eu tenho uma cidade para me refugiar. A grande questão é que eu fico nessa cidade até quando? Até que o sumo sacerdote... Mas Hebreus vai dizer que você tem um sumo sacerdote que vive para... Se ele não morre, quando é que você sai? Então vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, você tem um direito, porque você matou Jesus sem querer, sem intenção. Você pode comer a melhor comida, você pode vestir a melhor roupa, você pode morar no melhor lugar, você pode vestir aquilo que é dele, mas entenda, não é físico, porque eu visto a roupa de Cristo, eu me visto como Cristo, eu moro na casa dele, eu como dele, por isso que a ceia vai, comei de mim, este é o meu pão, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. O nosso convite não são para comer coisas, é para comer do Filho. A nossa cidade chama-se Cristo. É por isso que a Bíblia fala, são dois textos completamente diferentes, que ele fala, já não vivo eu, mas o apóstolo Paulo vai falar assim, que nós sejamos achados, porque hoje você afirma, já não vivo eu, mas o Cristo está em mim. Mas lá no tribunal diante de Cristo, Jesus pode falar, fica tranquilo papai, porque o João está em mim, o Tiago está em mim, a Vitória está em mim.
Ele vive para sempre. Ninguém pode te tirar desse lugar. Ninguém. Quer notícia triste? É você que sai da porta. É você que vai ao caminho do vingador de sangue. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer viver na cidade chamada Cristo, continuando ouvindo mercenário. Eu faço essa brincadeira a vida toda. Eu vou continuar. Se eu pegar um arroz com feijão e ovo. Quem gosta aqui de arroz, feijão e ovo? Arroz, feijão, ovo, bife, batata frita, ó. Olha lá. Acabou, irmão. E eu botar um prato hoje e só comer daqui a 6 meses esse prato ficou na pia. O que vai acontecer comigo? Vou passar mal? Vou morrer? Por quê? Porque a comida vai estar. Esse é o trabalho da igreja evangélica, distribuindo comida estragada para o povo. As pessoas falam assim: ai, estou me sentindo tão frio na igreja. Você não está frio não, você está morto. E sabe que você está morto? Porque você está ouvindo um mercenário. Porque a palavra vai dizer que as minhas palavras são espírito e... Então não tem como entrar aqui e não sair com vida. E não estou dizendo que é bom ou ruim. Não é sobre bom e ruim, é sobre morte e vida. Deus não te chamou para você se sentir bem numa igreja. Deus chamou para você ter vida numa igreja. Nós estamos confundindo as coisas. Evangelho não é aquele negócio que você chega e fala assim: ai, eu saí tão bem. Não, tem dia que eu saio do culto assim: meu Deus, eu preciso mudar, Senhor. Mas as pessoas querem se sentir bem. Irmão, isso não é evangelho. Não é evangelho. Não é evangelho. Não é. Só que eu termino com as cidades. Aleluia. E Deus deu 6 cidades. Abre o verso 7, vê se é no 7 que está aí, as cidades. Senão eu lido com as cidades. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat Arbá, Hebron, na montanha de Judá. 8. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Bota o primeiro slide com os nomes das tribos para mim. Dos lugares. Então o nome das cidades de refúgio eram Quedes, Siquém, Hebron, Bezer, Ramote e Golã. Estou, que coisa chata. Calma aí, irmão, deixa eu te mostrar um negócio. Bota o significado. Quedes, lugar santo. Siquém, ombro. Hebron, união, associação. Bezer, fortaleza. Ramote, lugar alto. Golã, o cativeiro deles, a alegria deles. Talvez, e só talvez, se a gente juntar tudo, dá um Cristo. Bota a frase para mim. Aquele que se unir a Cristo, nossa cidade e refúgio, viverá no lugar santo. Seus ombros serão sua fortaleza. Eles sairão do seu cativeiro para viver em alegria. Aquele que se unir a Cristo, a nossa cidade e refúgio, viverá no lugar santo, que é Ele. Seus ombros serão fortaleza. E eles sairão do seu cativeiro para viverem em alegria. Sabe quem captou isso? Pode deixar a frase. Sabe quem captou isso? João. Quando em João 12, vai deitar nos ombros de Jesus. Sabe aquela música que o lugar mais alto que nós possamos estar aos pés de Jesus? Quem conhece a música? Isso é uma mentira. Porque o lugar mais alto que possamos estar com Jesus é nos seus ombros. Porque os ombros estão mais perto da cabeça.
João captou que se estivesse nos ombros do Senhor, estaria refugiado. E João era tão fantástico, tão fantástico, tão fantástico, que ele escreve na carta dele: eu, João, o discípulo amado de Jesus. E aí você repete: João era o discípulo. Mas quem escreveu que ele era o discípulo amado? Ele. Você não compreendeu, irmão. Você não compreendeu. O João que escreveu que ele era o discípulo amado. Aí você repete e fala: é igual eu falar: eu, Bruno, discípulo amado de Jesus. Se você não acreditar, para mim ser, irmão. Mas sabe por quê? João entendeu tanto de um amor, tanto de um amor, tanto de um amor, que entendia que não era sobre como ele amava Jesus, mas sobre como Jesus amava ele. E para finalizar hoje, abre em Salmo 46, verso 1. Hoje eu vim para orar. Salmo 46, verso 1, talvez vá dignificar tudo aquilo que eu preguei hoje. 46, verso 1. Aleluia, Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. 4. Há um rio cujas correntes se alegram. Aonde? Os rios se alegram aonde? Na cidade de Deus, que é o seu lugar santo. Você não está entendendo não, irmão. Para. Seu lugar santo, o santuário das moradas. Vira para esse irmão ao nosso lado e fala assim: sabe quem você é? Morada de Deus. Próximo. Há um rio. Próximo. 5. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já a romper de manhã. 6. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz crescer as guerras, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. 10. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. E o último de hoje: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você entendesse que Deus é o seu refúgio, pararia de chorar em silêncio achando que está sozinho. Se você entendesse que Deus é o seu refúgio, pararia de sentir-se só. É verdade que na vida ganhamos coisas e perdemos coisas, mas a certeza que nós temos é que nós temos uma cidade de refúgio. Hoje, Deus me trouxe aqui para te falar que você é a morada de Deus. Você não pode viver do jeito que você quer, porque Deus comprou uma casa chamada você, para que você possa viver do jeito dele. Deus é o nosso refúgio. Sabe o que a sociedade te fez fazer? É você se esconder no seu mundinho,
quando toda vez que você tivesse um problema, você deveria correr para a cidade de Deus. Sabe qual é o mais legal nessa cidade? Esses homens não trabalhavam. Não estou te mandando para trabalhar não, tá? Mas o que eles recebiam, eles não tinham como conquistar. Eles comiam uma comida que eles não conquistaram. Vestiam uma roupa que lhes foi dada. Moravam numa casa que lhe foi dada. Assim é a igreja. É por isso que diz o texto que precisamos nos vestir de Cristo. O que é que nós fizemos? Nada. Foi o texto que eu falei semana passada de Jacó e Esaú, em que Jacó se vestiu do irmão mais velho. Porque recebeu da bênção do irmão mais velho. Essa é a igreja evangélica. Nós somos abençoados com a bênção de outra pessoa. O problema é que nós temos uma pregação mercenária que te faz correr atrás da sua bênção. Eu vou repetir até que você entenda, porque o evangeliquez é problemático. O problema é que nós fomos para a igreja para correr atrás da minha bênção, o meu chamado, o meu propósito, o meu ministério. Não, você não tem bênção. O que você tinha era uma maldição. Quando Jesus morreu na cruz, Ele trocou de lugar com você. Júnior, vem cá rapidinho. Jesus vem ser batizado por João. Eu já preguei isso algumas vezes aqui. Aí João fala assim para ele: não, você tá louco, eu vou te batizar nada? Eu que careço ser batizado por ti. Lembra desse texto, amém? Aí Jesus fala assim: João, deixa o jeito que tá, porque convém que a justiça seja feita. Quem lembra disso? Diga amém. Qual era a justiça? A justiça do homem é: você deu ruim, eu te arrebento. Olho por olho. A justiça de Jesus é: eu vou para o seu lugar e você vem para o meu. Ah, você não compreende. Quem tinha que te batizar era eu, é verdade. Mas agora você me batiza. Quem tinha que morrer pelos seus pecados era você, mas agora eu morro no seu lugar. A justiça de Deus envolve substituição. Então entendam. A palavra vai dizer que Jesus levou sobre ele os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas maldições, as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas culpas estavam todas sobre... O que você ficou? Com as bênçãos dele. Qual o problema da igreja evangélica? É que quando ela te faz correr atrás das suas bênçãos, você não tem bênção, você tem a maldição. Aí você começa a correr atrás de tudo aquilo que Jesus levou para a cruz. É por isso que você tem dificuldade de largar a coisa que Deus mandou você largar. É porque você não passa de um Adão que não se converteu ainda. O dia que você entender que o que eu tenho não é um chamado, é o chamado dele, a vida dele. As pessoas falam assim, no batismo, pode. As pessoas falam assim no batismo: ai, eu tinha uma vida, agora eu me batizei e eu sou uma nova criatura. Isso não é evangelho. Batismo é confissão de morte. O que eu tinha não era vida, era morte. E agora que eu me converti, eu encontrei a única vida. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Significa que tudo fora dele é mentira, é não caminho e é morte. E como é que eu tinha uma vida se antes de Cristo não existia vida? É por isso que a gente vê. E hoje o culto na igreja tal é do ex-fulano de tal. Ex-bruxo, ex-feiticeiro, ex-traficante, ex-não sei o quê. Irmão, eu quero culto de nova criatura. Não é de ex alguma coisa não. O ex não tem nada para me declarar. Aí eles vão contar testemunho. Não, porque eu matei, eu roubei, eu não sei o quê. A Bíblia me mandou ser testemunha de Jesus. A Bíblia
Bíblia te mandou ser testemunha dele. A testemunha não é aquele que contradiz si. Vou repetir até você captar. Vamos supor que estamos num julgamento. Existe um juiz, um advogado, um condenado e alguém que tem que livrar ele. Aí vai entrar a testemunha. A testemunha vai testemunhar a favor de si ou do próximo. Então, como é que você quer ser testemunha de Jesus contando a sua história? Você não passa de um vaidoso, achando que o seu lugar é o lugar de Jesus. Quando a Bíblia manda eu ser testemunha dele, é para contar a vida dele, a história dele. Então eu vou falar, olha o que Jesus fez. Se eu abrir Josué, tem Jesus lá. Se eu abrir Vida, tem Jesus lá. Se eu abrir Gênesis, tem Jesus lá. Se eu abrir, o que eu abrir, tem Cristo lá. Mas agora eu quero contar a minha historinha. Eu era isso. Eu não tinha o que comer em casa, irmão. O problema é seu, eu também não tinha. Nem precisa ficar, não tinha que comer. Tô morrendo. Não, mas eu não tinha não. E aí, fazer o que na vida? Eu não nasci assim tão inteligente não. Não, irmão, eu sou analfabeto de pai e de mãe. Um dia Deus mandou abrir a Bíblia e começou a me dar. Vou fazer o quê? Eu comecei a ler, vou fazer o quê? Me deixou casar com uma esposa inteligente, né? Fui agraciado, tive que ficar inteligente. Ou ela me largava, não tinha muito pra onde correr, né? Porque mulher não gosta de homem burro não, entendeu? Avisa aos burros. Estude. Porque mulher não gosta de homem burro não. Dá mais burro e feio, mas eu vou seguir. É mais forte que eu. Tem coisa que é mais forte do que eu. Não, mas não gosto. Imagina, irmão, burro, feio e pobre. Aí, irmão, isso é o quê? O diabo. Libertação. Leva ele pro culto de libertação. Leva. Irmão, burro, feio e pobre? Aí é brincadeira. Que pelo menos tem um tanquinho, né? Não um tanquinho na barriga, não. Pra ele lavar a roupa, porque ninguém merece. Ainda mais eu, irmão, que eu não sei nem fazer nada em casa. O meu pão na chapa é ruim. Agora eu tô melhorando, não tô? É porque eu descobri que é só botar na chapa e tirar que ele sai melhor do que o que eu tentasse preparar. Presta atenção no problema. A pastora falou outro dia pra mim, falou assim, amor, nossa, esse pãozinho na chapa ficou tão bom. O que você fez? Eu falei, amor, não tentei fazer nada, botei o pão e ele saiu bom assim. Descobri que eu tentando não ajudar, eu ajudo. Guaraná natural, tem como errar? O meu sai ruim. Ovo mexido. Nem meu filho come meu ovo mexido. Você quer piorar? Macarrão. Você consegue errar no macarrão? Eu consigo. Você imagina isso tudo burro. Pobre eu já nasci. Você imagina burro ainda. Não tinha como, não tinha como. Eu olhei para Deus e falei, Senhor, o Senhor sabe do tamanho do sofrimento. Posso falar? Eu encontrei um refúgio. Não um refúgio onde eu pudesse me esconder de pessoas, mas um refúgio onde eu pudesse encontrar um Cristo verdadeiro. Sabe qual é o seu maior desafio? É fugir de você mesmo, dos seus ideais, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Fugir daquilo que Deus já mandou você largar faz tempo. Porque toda vez que nós continuamos fazendo a nossa vontade, nós voltamos a crucificar a Cristo. É o que o apóstolo Paulo vai falar quando nós pecamos de novo. Não fisicamente, eu quero que você entenda, mas é como se você tivesse falado para Deus, a sua crucificação não valeu de nada. Olha bem no olho desse irmão que está ao seu lado e fala assim, vou te contar algo muito sério. Toda vez que você paralisa, toda vez que você não quer viver nada em Deus, sabe o que você está fazendo? Falando para Deus que a crucificação do filho dele não valeu de nada. Essa noite, nós precisamos voltar para essa cidade, sabe? O problema é que nós fomos conduzidos à cidade para ficarmos ricos. E estou pregando sobre pobreza não, tá? Para ninguém falar assim, investe lá, pega a volta de pobreza. Não. Mas não é sobre você ser conduzido ao dinheiro. Entenda, eu não conheço um Cristo que tem tudo. Eu conheço um Cristo que é tudo. Pastor, mas ele tem tudo. Não. Tem coisa que ele não pode dar para você. Ele não pode mentir. Ele não tem variação de dúvida.
Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode te dar algo que vai te destruir. É por isso que toda vez que você quis algo que Deus não queria te dar, a sua vida paralisou. Essa noite eu quero orar. Porque talvez a gente tenha que... Eu vou usar a terminologia e você me perdoe se ela te magoar. A gente tem que se converter de novo, sabe? Se isso te magoar, você arranja uma outra palavra que eu não encontrei. Eu preciso voltar àquele amor, sabe? Que eu quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus. Ai, não importa, irmão, não importa. Eu quero viver com Jesus todos os dias. Mas sabe por que aconteceu? É que a gente ouviu tanto mercenário que a gente ficou frio. Não, eu não vou te chamar de não ovelha, fique tranquilo. O que eu estou dizendo é que a comida que você comeu matou você. É que você acha que você é morto pelos problemas, mas não, você é morto por alimento. Porque a fé vem a palavra de Deus. Mas se a fé vem pelo ouvir, a paralisia vem pelo ouvir. A murmuração vem pelo ouvir. E se a fé vem pelo ouvir, presta atenção, é que você, o que você imagina a fé vem pelo ouvir? Eu li a Bíblia, ouvi, amém? Eu estou pregando, você ouviu. Então você veio aqui para o culto, não vou contar a pregação boa ou ruim, essa não é a questão. Você veio para cá e me ouviu. Então quando você ouviu uma palavra de fé, você teve mais, porque você ouviu sobre. Então fala assim, o pastor falou e eu ouvi sobre fé. Mas amanhã de manhã você murmura. E você está ouvindo o quê? Ah, você não pegou. A fé vem pelo ouvir, pelo que eu falei. Mas tudo que você fala, você também ouve. Então não adianta uma vez por semana você estar sobre fé, 6 vezes por semana você fala sobre murmuração e condenação. Porque você tem 15% de fé e 85% de murmuração. Não vai dar certo, não vai dar certo. Vem pro culto e fala, vai dar certo. Ai, vai ter problema, meu casamento acabou. Aí o pastor vem, teu casamento tem como. Aí durante um dia eu falo, seu casamento tem como. E 6 dias você fala, meu casamento acabou. A fé vem pelo ouvir um dia, mas durante 6 dias você plantou incerteza no seu coração. Ai, toda igreja é igual. Aí você vem aqui, me senti bem. A igreja é isso, adorei, gostei. Aí 6 dias você se alimenta que toda igreja é igual. Minha empresa vai dar certo, você vem pra cá e Deus derrama uma bênção, você é isso, você é aquilo, e você anda, você é aquilo, mas durante 6 dias você anda na sua empresa e fala assim, não vai dar certo, não tem como, não vai entrar ninguém. Você alimenta a sua fé, você alimenta as suas incertezas, você que está condenando a sua própria vida. Ai, pastor, Deus falou comigo que eu vou ser, sei lá, isso, não importa o que você vai ser, Deus falou, está falado. Aparece uma oportunidade, você fala, deu certo aqui, ó. Alguma coisa acontece errado, você fala assim, acho que minha idade está passando. Eu quero que você pegue isso. Eu já não está dando mais. Eu não tenho mais tempo. Todo mundo me cobrando. O que vai acontecer? O texto de Provérbios vai dizer assim, assim como você imagina no seu coração, assim é. Porque tudo que você imaginar vai se transformar em realidade. Eu já preguei isso aqui em alguns cultos atrás, eu repito. O maior problema da sua vida não é a imagem de uma igreja católica. Os evangélicos ficam estressados com isso, né? O maior problema da sua vida foi que toda vez que você imaginou algo, você criou uma imagem. Você criou mais imagem no último ano do que a igreja católica criou em 2000. Eu repito até o seu pensamento me compreender. Seu maior problema não é a imagenzinha lá que foi criada lá e papapá. Não estou aprovando não, quero que você entenda isso, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que nós produzimos mais imagens no último ano do que a igreja romana produziu em 2000. Você produziu a imagem errada contra o seu marido, contra o seu filho, contra o seu trabalho, contra o seu casamento, contra a sua sogra. Então é benção. Não, estou falando a senhora, não. Eles não sabiam, eu não sabia que a senhora vinha. Que a gente produz imagem errada o tempo todo.
Só que toda vez que eu produzo uma imagem errada, o texto vai dizer, assim como eu imagino. Então não adianta reclamar do que acontece se você imaginou antes. Ai, minha vida não está dando certo. Você imaginou que ela ia dar certo? A fé vem pelo... Irmão, quer se encher de fé? Começa a falar. Seu marido é um traste. Olha para ele e fala assim, você é o melhor marido do mundo. Não precisa começar agora não, calma. Já chegar em casa. Você vira pro seu marido e fala, você é um espetáculo. Você vai me levar para sair 6 dias por semana. A mulher doida, fica doida. A mulher gosta de sair, irmão. Eu odeio shopping, odeio. Irmão, odeio shopping, odeio. Eu tenho medo, já Deus me dá uma igreja na praia. Só de raiva. Mas tu não gosta de praia não? Vai pisar na areia todos os dias da sua vida. Eu acho que Deus vai me provocando, entendeu? Vai me provocando. Fala assim, eu vou te arrebentar, vou destruir a sua vida. E eu vou aceitando que eu sou um filho obediente. Presta atenção. Declara. O seu filho tem problema? Irmão, bota todo dia a mão na cabeça dele e fala assim, você já está curado, você está sarado. Sabe por quê? Porque fé não é acreditar na realidade. Fé é tornar aquilo que você crê realidade. A palavra vai dizer que tudo que nós vemos não foi criado pelo que vemos, mas foi criado pelo espiritual. Então presta atenção. Você tem um poder de criar coisas à sua volta. Você está solteira, filho? Fala para Deus, fala, Senhor, mas ajuda também, se arruma, pá, pelo amor de Deus, ajuda o Senhor, irmão, não dá. Não, porque tem menina aí que não ajuda Deus, irmão, não tem como, ajuda Deus. Tem hora que Deus precisa de ajuda. Fala para Deus, Senhor, eu já vejo o varão, aqui ó, vai dizimar aqui ó, de mão dada, ó, você, olha lá. Vai orar? Ora aí, ora com seu marido. Você dá aqui, ó. Irmão, ninguém viu, mas você? Você não entendeu. Irmão, tem uma vantagem de ser solteiro, fala. Não ter casado com um traste. E tem uma vantagem de ser solteiro. Não ter casado com uma mulher que é perturbada. O apóstolo Paulo fala assim, eu prefiro que os homens sejam, mas se você não aguenta, casa, mas não reclama. Então ouviram essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim, eu amo você, você vai ser a melhor pessoa da minha vida, nem que eu tenha que declarar isso todos os dias. Existe uma cidade pra gente ir. Encerra aqui. O vovô pode vir. Existe uma cidade. E ela só está disponível para quem matou alguém sem intenção. Pergunta esse irmão que está ao seu lado e fala assim, depois de hoje, eu tenho uma perguntinha. Você matou alguém sem intenção? Responde. Então Deus te dá acesso hoje a um local. E nesse local tem comida. Tem bebida, tem morada. É por causa dessa cidade, olha para mim, que Deus declarou um texto. Falou assim, não vem os lírios do campo, nem Salomão se veste. Não vem as aves, não fazem nada e Deus as. E o próximo texto Deus vai falar sobre morada. Porque na cidade de refúgio, fica tranquilo. Você tem o que comer, você tem o que vestir e tem o que morar. São todos três iguais, fique de pé. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, hoje Deus te deu acesso a uma cidade que vai mudar a sua vida. Mas lá, você veste o que Ele quer, come o que Ele quer e vive como Ele quer. Mas se sair, eu te dou uma certeza, o vingador do sangue pega você. Mas ficar lá é uma escolha sua, porque a entrada é perpétua, porque o nosso sumo sacerdote vive para sempre.
Depois nós vamos louvar. E você declarar isso sobre esse sermão que está ao seu lado. Porque existe o melhor tempo da vida dele chegando. Sabe por quê? Porque a palavra é espírito e vida. Sabe para quê? Para quando ela entrar em você, toda a morte tem que ir embora. Toda a morte tem que ir embora. A hora que a palavra entra, toda a morte tem que ir embora. É um tempo de vida. É um tempo de vida, um tempo de vida, um tempo de vida. E não importa como você chegou aqui. A certeza que eu tenho é que existe uma vida brotando a partir daqui. Não importa como eu tenho dormido esses dias. Existe uma vida brotando. Não importa as coisas que aconteceram errados, as pessoas que me traíram, que me largaram. A certeza que eu tenho é que existe uma vida pulsando. E nós vamos louvar. Eu quero que você declare isso sobre esse irmão que está ao seu lado, sabe? Dá a mão para uma pessoa, para um. Fica sozinho, ninguém não. Dá a mão para uma pessoa.